Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos falar sobre o livro A Ansiedade e as Formas de Lidar com Ela nos Contos de Fada, de Verena Cast. O que tem a ver a ansiedade com os contos de fadas? Nesse livro, Verena Cast defende que, quando estamos diante de um conto de fadas e lemos a história, nós estamos lidando com a ansiedade sem que necessariamente esteja falando ali sobre ela. Quem aí já não ficou ansioso ao ler um conto de fada em que o herói ou a heroína estão diante de perigos incontáveis e que nós estamos ali ansiosos juntamente com a personagem, e quando ela ou ele sobrevive à aventura com a vitória, nós suspiramos aliviados. Segundo Verena, todo conto de fada traz em si a ansiedade, está imbuído de uma intriga, uma narrativa que tem uma intriga, e essa intriga gira em torno da ansiedade. Toda intriga e toda narrativa que constitui um conto de fada gira em torno de uma intriga que gira em torno de uma ansiedade. É até redundante falar isso, né? Mas sempre nas histórias, nos contos de fadas, tem um herói e uma heroína que vai enfrentar um desafio muito grande. E esse desafio causa ansiedade, não só no personagem, é fictício, mas ele sofre ali na história, e nós também, ao lermos, passamos pela aventura, ansiosa com o personagem. E suspiramos aliviados quando ele traz a vitória. Verena Cast divide esse livro em duas partes. Na primeira parte, ela vai tratar sobre a ansiedade nos contos de fadas. Na segunda parte, ela vai tratar sobre a simbiose nos contos de fadas. Na primeira parte, ela vai trazer 4 contos e vai analisá-los à luz da teoria junguiana, falando sobre a ansiedade, que são eles: O Rapaz Sem Medo, A Moça dos Gansos, Paletó Cinza e A Ondina do Lago. Vamos falar agora da primeira parte desses contos que eu acabei de citar para vocês. No primeiro conto, nós vemos o Rapaz Sem Medo. Conta a história de um rapaz que ele não tinha medo de nada. Os pais ficam angustiados e pedem para esse rapaz ir para a casa de um padre. Lá na casa do padre, o padre tenta fazer algumas missões, incutindo-lhe medo, mas ele continua sem medo. E o padre manda ele para ir embora, que ele não aprenda a ter medo. E assim a saga desse personagem. Cada capítulo desse que eu vou falar agora brevemente, tem um vídeo completo aqui no canal, em que eu falo detalhadamente sobre cada capítulo no diário de leitura, Coleção Eros e Psique, o livro A Ansiedade e as Formas de Lidar com Ela no Conto de Fadas. Então, aqui eu vou falar brevemente sobre o capítulo, mas você pode ir lá no vídeo, assistir completo e ver se lhe interessa ou não. No primeiro capítulo, denominado O Rapaz Sem Medo, Verena Cast apresenta um rapaz que não tem medo, como o próprio nome do conto já diz. Ele nasceu ali com seus pais, os pais observam que ele não tem medo de nada. Então pede para que ele vá morar na casa do padre. Na casa do padre, o padre tenta criar algumas situações, para que ele aprenda a ter medo. Uma delas pede para o menino ir na igreja no dia em que tinha 3 defuntos lá. Na época não havia caixões, então eles estavam ali no chão, E aí o menino vai cumprir a missão, pegar o objeto, empurra os cadáveres para baixo dos bancos e não está nem aí. Quando ele volta, o padre pergunta: você viu os corpos? Ele: sim. Você teve medo? Não. O padre vê que aquele menino não tem jeito, não tem medo, e diz assim: vai embora, porque aqui não tem lugar para você. O menino vai embora, chega num casarão assombrado, e lá é Scout Holt, um negócio assim, que é uma casa assombrada, e lá o pessoal das redondezas diz: olha, aqui você tem que ter cuidado, porque quando é meia-noite aparecem uns fantasmas. Aí ele diz: não tenho medo, e lá ele fica nessa casa. Quando dá meia-noite aparece uma voz dizendo: posso descer aí? Ele diz: por que você não desceria? De repente cai um pedaço de fantasma, e isso se sucede por 3 vezes. 3 vezes cai aquela coisa, e ele vê aquele fantasma todo com os corpos, o corpo todo deteriorado ali. Ele diz: por que você não se junta e vai fazer alguma coisa? Olha só, E aí aquele corpo se junta e vai contar moedas de um baú, joga por cima do ombro, só para depois catar novamente. Então assim, o menino tem uma guerra com aquele fantasma e vence-o. Então, mais uma vez, ele não tem medo. Então ele vai para uma caverna, a Caverna da Caveira, e lá ele vê 12 camas, e ele acaba se deitando na última. Ele conhece um pessoal que ali está com... todo dia eles lutam contra umas pessoas, e essas pessoas voltam à vida. E aí, para você saber o resto da história e o significado disso, você vai ter que assistir ao vídeo que eu vou deixar aqui completados para vocês. Mas por meio desse conto, o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que a vida sem medo é uma vida sem sentido. A todo momento o rapaz ele não vê medo, não tem medo e também não tem alegria.
Ele vive eternamente, igual o fantasma, pegando as moedas, contando e jogando por o ombro. Inclusive, a autora faz uma analogia com o mito de Sísifo, né? Pessoas que vivem assim, carregam a pedra todo dia, sem muita oscilação, como sendo até um castigo eterno. O segundo conto que iremos falar agora é A Moça dos Gansos. Neste conto, Verena Cast vai contar a história de uma rainha que vivia há muito tempo na condição de viúva e ela tinha uma filha prometida para casar. Quando a filha chega na idade do casamento, ela manda a filha ir, né, ao encontro do seu noivo, do seu amado, mas antes ela entrega 3 dádivas. A primeira é um lenço com 3 gotinhas de sangue da própria rainha. A segunda coisa é a criada, né? E a terceira coisa é uma égua chamada Falada. O lenço, né, simboliza essa relação com a mãe. E as gotinhas de sangue também simbolizavam o desenvolvimento da personagem, ainda atrelada à mãe. Porque qualquer coisinha que acontecia com a personagem, as gotas choravam: ai, pobre moça que estás passando por isso, se tua mãe tivesse visto isso, e assim sucessivamente. Seguiu a criada, a égua Falada e a princesa em rumo ao encontro com o rapaz, né, o príncipe encantado. No caminho, a princesa teve sede. Ela pede para a criada pegar ali água. A criada é muito abrupta com ela, grossa, diz: "Vá você pode descer", e vai. Ela vai beber uma primeira vez. Na segunda vez, ela vai novamente falar à criada que está com sede. A criada já diz: "Vá lá beber você sozinha, você não está, né, vá lá, beba". E ela, quando vai beber, ela acaba perdendo o seu lenço com as gotas de sangue da mãe. Né? A todo momento, quando a criada era mal criada com a princesa, o sangue dizia: "Ah, se sua mãe soubesse, o seu coração estaria partido". E aí, nesta última vez, a criada não só é abrupta e grossa com a princesa, mas toma suas roupas e também a égua Falada, e elas vão agora trocando de lugar. A criada faz a princesa ser a sua serva e ela finge que é a princesa. Quando chega ao castelo, a criada, fingindo-se de princesa, pede para matarem a égua, porque eu esqueci de falar, gente, a égua Falada, ela fala, tá? E ela ficou com medo, a criada ficou com medo que a égua falasse e contasse que ela não era verdadeiramente a rainha. Aí eles pegam e matam a égua Falada e cortam a cabeça. A princesa pede para pelo menos deixar ali pendurada no portão. E todo dia, quando ela ia cuidar dos gansos, que eu esqueci de falar também, agora a princesa estava na condição de criada, a moça dos gansos, cuidando dos gansos, e quando ela passava, a égua Falada falava: "Ah, se tua mãe soubesse, o coração estaria partido". A moça não cuidava dos gansos sozinha, tinha um rapaz chamado Conrad que a ajudava. E ela sempre tinha um ritual de pentear os cabelos, e quando ela ia pentear os cabelos, o rapaz queria observá-la. E ela fazia tipo umas palavras mágicas assim, pedia para que o chapéu de Conrad voasse, para que ela tivesse privacidade. E assim o chapéu dele voava e ela conseguia pentear os cabelos. O rapaz ficou incomodado e foi falar com o rei: "Rei, essa menina tem umas atitudes estranhas aí, o senhor precisa saber o que é que está acontecendo". O rei chama a princesa até a sua presença e pede para que ela explique a história. Ela não quer contar a história e ali fica o segredo. Se você quiser saber o final dessa história, você também vai assistir o vídeo que eu coloquei aqui, que tem a análise completa. Mas em linhas gerais, para que interessa esse conto para nós? Esse conto vai falar justamente da jornada da individuação da moça, que tem que se separar da mãe para trilhar os seus próprios caminhos. Então aqui ela vai falar sobre a ansiedade que esse movimento de se separar da mãe em busca do próprio desenvolvimento e da individuação pode ocasionar na vida da mulher, na alma da mulher. É um conto sublime, lindo, muito simples, mas muito cativante. O próximo conto analisado é o Paletó Cinza. Certa vez um rei estava andando na floresta e se perdeu. De repente ele encontrou um homem de paletó cinza. E aí o Paletó Cinza pergunta: "O que é que está acontecendo contigo, rei?" O rei diz: "Eu estou perdido por aqui". Ele diz: "Se você quiser que eu te ajude a voltar para casa, você tem que me entregar a pessoa, o que for se formar jovem, a primeira pessoa que você vir no seu castelo e que foi jovem, né?" E aí o rei pensou assim: "Ah, com certeza, quem é que sempre vem me receber quando eu volto para casa? O meu cachorro, então tá tudo bem". Então aí o rei vai lá para casa, consegue chegar em casa. Só que quando ele está próximo de chegar, quem é que aparece? A sua filha mais nova. Ele até tenta acenar: "Fica aí, moça, não vem não", mas ela vem, né? E ele vai ter que entregá-la no dia seguinte ao Paletó Cinza. Ela se veste com um vestido de seda preto, esperando o seu momento nupcial nada convencional.
A princesa vai parar no castelo nas montanhas. E lá nesse castelo, o Paletó Cinza dá as chaves para a moça. E só pede que ela não mexa em determinado quarto lá profundo no castelo, que ela não mexa. Como sempre, a curiosidade, né, mata o gato. A moça vai lá e abre, ela vai ser castigada. Se você quiser saber toda a análise da história, tem também vídeo completo aqui no canal desse capítulo. Mas em linhas gerais, esse capítulo aqui vai falar sobre o processo de individuação relacionado à questão do pai. Se no último capítulo a gente analisou a relação da individuação ao processo da moça em separação com a mãe, aqui nós vemos o processo da separação com o pai. No quarto capítulo, nós vamos acompanhar a história da Ondina do Lago. Aqui conta a história de um moleiro que era rico, mas de repente ele começou a perder algumas posses e perdeu um pouco do sentido da vida. Ele estava andando ali à margem do lago e de repente vem uma ondina e fala: olá, tudo bem? O que é que você está sentindo aí? Aí ele fala: eu estou um pouco triste. Ela diz: olha, se você quiser fazer uma troca, vamos lá, eu deixo você rico novamente, você vai ter muita alegria, mas em troca você tem que me dar aquilo que vai se tornar jovem, né? A primeira coisa que vai se tornar jovem um dia. Quando essa coisa se tornar jovem, ela me pertence. O homem disse assim: quem é que é jovem? Só se for um cachorro que eu tenho lá em casa. E aí, mais uma vez, quando ele vai chegando em casa, ele recebe a notícia que a sua esposa está grávida. E aí, gente, esse conto ele é bem emblemático, ele mexeu muito comigo. Porque, assim, eu estava lendo essa análise desse conto e eu fiquei pensando muito em mim, né? Aqui vai falar sobre a jornada da individuação também, do jovem, quando ele ficar jovem, em todo o processo, para se relacionar com outra pessoa, com a Ondina. Acontece muita coisa que vocês também podem ver o vídeo completo sobre a análise desse capítulo aqui no canal. Mas o que me chamou muita atenção aqui nesse capítulo é a questão o indivíduo, quando tem riqueza verdadeira, que é o filho, mas não valoriza. Ele estava ansioso e preocupado porque estava perdendo seus bens financeiros, não deu atenção ao filho. Se bem que essa minha análise foge um pouco da análise do livro, mas tem um pouco de relação. Às vezes nós, né, pais, eu digo isso que eu tenho uma filha de 3 anos, vai completar 4, às vezes nós ficamos ansiosos para ganhar mais dinheiro, para oferecer mais oportunidades aos nossos filhos, e às vezes nós não cuidamos da cabeça do nosso filho. Então a distância que nós temos com os nossos filhos, pensando em bens materiais, podem causar uma fenda na psique deles. E aí, quando eles crescem, eles estão com aquele vazio, com aquele problema psicológico causado por causa das nossas ansiedades. E depois, para resolver isso, é muito complicado. Então, assim, eu achei interessante esse capítulo porque mexe muito com essas coisas que, por exemplo, para quem é pai, para quem é mãe, causa muita ansiedade. Na segunda parte, nós vamos falar sobre a simbiose e as formas de lidar com ela nos contos de fadas. E aqui eu vou ler para vocês aqui os capítulos porque eles são bem distantes. O primeiro capítulo é a viagem do mundo subterrâneo através do redemoinho infernal de Fafá. O segundo é o ruivo de olhos verdes. O terceiro é a filha do pé de limão. A quarta é Jorinda e Jorindel. Gente, que nomes são esses? Eu não sei. O casal Lauango e sua esposa tem 3 filhos, né? Sina, Falataitímia e o filho mais novo. Aí, acontece que Sina, a menina, ela acorda certo dia horrorizada com uma descoberta triste e horrorosa. E ela fica ali muito ansiosa. O seu irmão a havia violado, né? Aqui nós podemos ver que o fato de o pai e a mãe terem o mesmo nome, quer dizer que a relação ali é como se eles não tivessem uma identidade definida, ânimos, ânima. É como se aquela família fosse uma simbiose. O que é simbiose? Uma união completa ali, que não tinha distinção. Então, a menina, Sina, de certa forma, ela vai contra essa situação. Ela acorda tão horrorizada que ela chama o seu irmão Falataitímia para levá-la até determinado ponto do mar. Quando ele leva, ela diz para ele ir em direção ao redemoinho ali, o redemoinho de Fata. E quando ele está prestes a cair no abismo, ela pede para o irmão segurar na árvore, porque não era a vez dele, né? Ele não tinha nada a ver com isso. E aí ela vai parar num lugar e Sina vai parar em outra região. E lá ele vai passar pela jornada da individuação, para ver se consegue salvar a si mesmo e também a sua irmã Sina. Esse conto aqui fala sobre essa questão do abuso, o que o abuso pode fazer com o filho, né, com a mulher, mas também é um conto que fala sobre a questão dessa simbiose, né? Quando o indivíduo ele não se desprende da família, não se desprende das relações, vamos dizer assim, incestuosas, né? Acaba que fica presa, não consegue ter um desenvolvimento da individuação. O próximo conto que eu vou falar agora é O Ruivo dos Olhos Verdes.
Conta, né, a história que um pai estava prestes a morrer e ele antes estava ali, né, moribundo, avisa ao filho: olhe, vá atrás de empregados para te auxiliar aqui na fazenda, mas nunca contrate um rapaz de olhos verdes, um ruivo de olhos verdes. Andando pela floresta, ele encontra um corpo ali morto. Ele pega e enterra esse corpo, né? E aí ele vê um rapaz ruivo de olhos verdes ali, mas não contrata, deixa ele ir embora, né? E aí o rapaz vai, procura, no outro dia não encontra. No terceiro dia ele encontra o rapaz de olhos verdes, só tem ele mesmo: vamos lá trabalhar, me ajuda aí, é isso aí. Lembrando que o pai estava prestes a ficar cego, estava cego ali, né? Então a cegueira do pai, de certa forma, representa várias coisas, mas uma das coisas é a simbologia. O pai quer proteger o filho a todo custo, né? De certa forma, o pai está em simbiose com o filho, determinando para o próprio filho o que é melhor para o filho, né? E esse conto é justamente sobre isso, sobre essa simbiose cindida entre pai e filho, para que o filho possa ter as próprias experiências. No início do conto, nós vemos alguns elementos importantes. O filho passivo em simbiose com o pai, como esse primeiro elemento de o pai manda ele ir atrás do empregado, né, e diz para ele não contratar, e ele por várias vezes não aceita. O corpo ali que ele encontra no meio ali, né, e ele tem a atitude de enterrar o corpo, de certa forma é o primeiro elemento que ele toma uma atitude longe do pai, sem que o pai saiba, a revelia do pai, né. E o ruivo de olhos azuis representa o quê? Os instintos reprimidos, toda a sua sexualidade que está reprimida, né? Eles dois agora precisam ir para Damasco, né? E aí, eles, quando chegam a uma determinada encruzilhada, eles têm 3 opções de caminho. E aí ele pergunta às pessoas que ali estão e diz: olha, esse caminho aqui vocês vão durar 6 meses para chegar lá. Aqui você vai chegar com certeza. O segundo caminho seria 4 meses, né? E nesse caminho, algumas pessoas chegaram. A última pessoa era o caminho que tinha 2 meses. Aí a pessoa até alerta: esse aí ninguém nunca chegou. O rapaz, obviamente, quer ir pelo caminho dos 6 meses, porque é uma pessoa tranquilinha, passiva ali, né, protegido pelo pai. O ruivo diz: não, nós vamos pelo caminho dos 2 meses, vamos enfrentar. De certa forma, o rapaz não tem nem opção de escolha, ele é levado pelo o moço ruivo de olhos azuis. E ali acontece algo tremendo. Se você quiser saber, como eu já disse, vai lá ver no vídeo completo, porque se eu for explicar cada detalhe aqui, vai demorar muito. Esse vídeo teria quase que 2 horas. Então, nesse conto aqui, nesse capítulo aqui, nós vamos analisar justamente o processo de individuação de um jovem à revelia do pai. Como esse processo de cindir, de separar, essa simbiose que não é muito boa entre o pai e o filho. O próximo conto que ela vai tratar é A Filha do Pé de Limão. Neste conto, conta a história de um príncipe que estava ali prestes a completar 16 anos e ele vivia de forma muito sublime e feliz. Tinha um melhor amigo, o filho do vizir, e ali eles estavam brincando de jogar pedra. Sempre dá ruim isso, né? E aí ele pega e joga uma pedra que cai pela chaminé dentro de uma tigela de lentilhas de uma senhora velha. E aí, quando essa mulher quebra aquele tacho dela ali, ela fala o seguinte: tanto quanto eu desejava tanto as minhas lentilhas, né? Do jeito que eu desejava comer minhas lentilhas, você vai desejar a filha do pé de feijão. E aí esse menino entra num estágio depressivo, angustiado. Os pais ficam meio desesperados, dizendo para ele ficar ali de boas, mas ele decide ir atrás da bendita menina. E aí, para ele chegar a essa moça, ele passa por várias aventuras. Não vou contar porque tem um vídeo completo aqui sobre cada momento. Mas aí ele consegue essa moça e ele leva essa moça para um determinado torre de um castelo. Aí ele vai entrar numa guerra e aí a moça fica lá, acontece várias coisas. Esse conto aqui vai tratar do processo de individuação entre o casal, né? A moça, a filha do pé de feijão, ou o pé de limão, gente, desculpa. Eu falei a filha do pé de limão. O pé de feijão, não, do pé de limão. A filha do pé de limão, ela é linda, uma loira maravilhosa. Ela passa por vários, assim, obstáculos para que ela consiga a própria individuação. Então aqui é a individuação do casal, homem e mulher. O último conto analisado nesse capítulo é Jorinda e Joringel. Esse conto pertence aos irmãos Grimm, né? Foi catalogado pelos irmãos Grimm e ele foi escrito na Alemanha na época em que estava efervescendo a questão ele inspirou muito o romantismo, né? Na época do romantismo, a questão da idealização. E aqui conta a história de 2 jovens, né, que acidentalmente vão enfrentar o castelo de uma bruxa. Essa bruxa sempre pegava moços e moças virgens e transformavam em pássaros. Aqui nesse conto vocês também vão ver
o processo de individuação de um casal, de um homem e de uma mulher, né? Jorinda e Joringel. Inclusive aqui nós vamos ter uma análise muito legal, muito profunda sobre o que é necessário fazer para que o casal possa fingir, né? Possa sair da simbiose. Porque aqui você pode ver que até o nome deles é muito semelhante, o comportamento deles é muito semelhante. No conto até fala assim, que a moça era bela, mas o rapaz ainda era mais belo. Ou seja, uma coisa meio... não dava para distinguir quem é ânimas, quem é o ânimos. E é importante, né, esses papéis para o desenvolvimento da psique. Então, aqui termina o último conto que ela analisa neste livro. Em linhas gerais, esse livro, na primeira parte, fala sobre a ansiedade e a importância da ansiedade para que possamos nos desenvolver. Na segunda parte, vai falar justamente sobre a falta da ansiedade, né? Ou seja, quando você está num processo de simbiose, em que você agregou a personalidade de outra pessoa a si, como uma forma confortável, inclusive ela traz até um exemplo na introdução da segunda parte, de uma moça que é casada com outra, mas que ela entrou numa simbiose tão profunda que ela não sabia nem que coisa ela realmente desejava e que coisa era a esposa que desejava. Ou seja, ela não tinha um processo de individuação, ela não passou pelo processo de desenvolvimento para saber quem ela realmente era. Então, assim, é necessário que saiamos dessa simbiose, dessa ligação com o pai, com a mãe, com o marido, e possamos seguir o nosso processo de autoconhecimento e de individuação, para que possamos realmente nos conhecer e nos desenvolver. Que assim possamos alcançar o nosso potencial, né? Quantas coisas cada um de nós pode fazer, pode realizar, mas às vezes o medo de sofrer, o medo de ficar ansioso, o medo, né, acaba deixando você ali preso sem sair do canto. Então, este livro aqui trata sobre a jornada do aprendizado em meio à ansiedade. Você não pode demonizar a ansiedade, você não pode ter a ansiedade como algo ruim para a sua vida. Ao contrário, a ansiedade é um sentimento precioso, que vai fazer você resistir e enfrentar determinadas coisas que podem fazer você crescer muito. E aqui neste livro é justamente o contrário. Quando você está num processo de simbiose, em que você se ancora na vida de outra pessoa, com medo de seguir o seu próprio caminho, ali é que você está afundando. Esse conforto, entre aspas, é enganoso, né? Então, amei o livro. Vocês, se quiserem saber cada parte cada capítulo, né, a análise de cada conto de forma bem detalhada, podem procurar aqui no canal, né, o diário de leitura desse livro aí, e eu espero que vocês gostem do trabalho, né? E é como eu digo, gente, eu estou gravando esses vídeos antes de tudo para mim, para que eu possa daqui a um ano, eita, eu li aquele livro, A Ansiedade e as Formas de Lidar com Ela, nos contos de fada de Verena Cast. Eita, vou lá ver o vídeo, vou lembrar de tudo. Estou fazendo esse diário de leitura para mim, mas estou compartilhando aqui porque é um trabalho maravilhoso desses escritores. A coleção Eros e Psique é maravilhosa. Então, a missão desse ano é terminar de ler esses livros aqui, né, da coleção Eros e Psique, e documentar todos eles num diário de leitura. Então é isso, tchau para vocês, até a próxima.